você pergunta aqui, acho que você já falou aí, mas é bom para ficar aí para a galera. Qual foi o momento mais difícil da tua vida pessoal e o momento mais difícil da tua vida profissional? Da minha vida pessoal, Carlos Ernesto, foi em 2015, dia 9 de dezembro de 2015, às 11h35 da manhã, eu recebi uma ligação de um primo meu informando que meu avô tinha falecido. Esse foi o momento que acabou, o chão acabou para mim. Eu estava num momento de transição da minha empresa, dos meus negócios. Em 2015 eu estava me organizando para casar, com um negócio ainda que não fazia nem um ano que eu tinha começado só. Então eu estava me reestruturando assim, profissionalmente. 9 de dezembro de 2015? Não, dia 9 de março. Março. 9 de março. 9 de março de 2015. Foi quando eu tive que me reinventar, criar forças, porque eu tinha meu avô, tenho meu avô como minha estaca, meu alicerce, junto com a minha mãe. Meu avô é o homem que me deu o caráter que eu tenho hoje, que me deu todos os valores. Os valores tirei da essência do meu avô, entendeu? É aquele dizer, não mexe no que não é a lei, não mexe no que não é teu, o que não é teu não é teu. É aquilo ali, você pega e receber um troco e tá passando valor para meu filho, não se apodere do que é teu, porque Deus tira de volta dobrado. Entendeu? Assim, seja homem de entrar e sair em todos os lugares, deixa as portas abertas quando você sair. Então são esses valores que eu levo com ele, vou levar até o meu caixão um dia. São os valores que meu avô. E quando a partida dele, Carlos, foi muito dolorido demais para mim. Eu faço aniversário dia 12 de março. Então, você ter noção, eu passei quase 10 anos da minha vida sem comemorar aniversário. Para mim é o mês mais deprimente para mim, é o mês do meu aniversário, porque é o mês que me faz me lembrar a partir do meu avô. Só que eu aprendi em Cristo Jesus, estudando muito a Bíblia, e hoje eu sou seminarista, e eu aprendi que a morte faz parte da evolução. É duas certezas que a gente tem na vida. Uma é que nascemos e a outra é que morremos. Exato. Então nós temos que... Eu aprendi a lidar com essa falha, com essa morte. Eu aprendi a lidar com essa falta que me fez minha vida. E foi essa morte que me engajou mais ainda, Carlos Ernesto, a fazer o que eu faço hoje. Porque meu avô faleceu, foi por negligência, ou vou dizer, por imprudência da saúde, aonde ele foi atendido. Meu avô, você sabe que um idoso que trabalhou ruralista, trabalhou muito tempo com roça, pegou muito peso, ele tende-se naturalmente, falar aqui um pouco aqui da fisiologia humana, ele tende-se a que a próstata dele cresça, inche, ele fica com hiperplasia prostática. Meu avô evoluiu com isso. Ele morava lá, saiu do interior para morar lá em Natal, porque já não tinha mais saúde como antes. E lá no interior é muito difícil de saúde, no interior de Campos Sales é muito difícil de saúde. Lá você vai para Juazeiro ou vai para Iguatu, porque lá realmente não tem. E ele faleceu lá em Natal? Ele faleceu em Natal. E ele foi fazer uma biópsia de próstata, Carlos Ernesto. Biópsia de próstata, coisa simples do mundo, Carlos. Simples do mundo. E ele fez essa biópsia e foi para casa. Só que esqueceram de avisar ele, onde eu digo que foi a negligência, esqueceram de avisar ele que quando ele faz essa biópsia de próstata, fica dolorido. Às vezes, quando você vai fazer a micção, vai fazer o xixi, você não consegue fazer jatos de xixi ou faz xixi aos pedaços. E fica sangrando na região do reto, fica sangrando, porque você tira um pedaço da próstata, né? Para fazer a biópsia. E meu avô pensou que estava com uma doença ruim, que ele dizia. Meu avô pensava que estava com câncer. E meu avô, por ser aquele cara egoísta, assim, egoísta que eu falo eu sou muito independente, eu sou machista, não quero que ninguém tenha trabalho comigo, não. Eu não quero que ninguém... Ele sempre tinha que brincar com ele, vou empurrar sua cadeira de roda. Ele, Deus me livre, não quer depender de ninguém. E ele passou 3 dias sofrendo com essa vontade de fazer xixi e sangrando, e achou que estava mil e um planos na cabeça. Meu avô dizia para mim que ia viver 120 anos. Meu filho, eu vou viver 120 anos.
Só vou morrer um dia cantando. Eu vou morrer um dia e vou cantando. Carolina foi pro samba. E meu avô tirou a própria vida. Foi mesmo, cara. Então isso pra mim foi uma dor em dose dupla. Porque uma, perdi meu avô. E outra, saber que eu perdi ele por coisas que eu poderia ter evitado. Se eu tivesse... Entendeu? Poderia ter evitado, alguém poderia ter evitado se tivesse conversado com ele um pouco mais. E ele deixou bem claro que foi porque não queria... Ele estava com uma doença ruim, ele achou que estava com uma doença ruim. E não queria dar trabalho a ninguém. Não queria ficar padecendo em cima de uma cama. E ele decidiu ele mesmo, o horário dele partir. Ele fez uma carta, não? Não, ele falou com minha mãe. Na sala estava minha mãe, minha tia e minha avó. Conversou, brincando, o jeito dele brincar. Falou onde é que queria ser enterrado. Falou onde é que tinha dinheiro. Falou quem é que devia a ele. Mas brincando, né? E foi para dentro do quarto dele. Foi rezar. Ele era muito católico, rezava todos os dias, acordava e ao dormir. E ele foi rezar. E puxou o revólver e deu um tiro na cabeça dele. E quando eu entrar dentro do quarto, ele estava na posição de reza, de joelhos. Ele foi pedir perdão a Deus pelo que ia fazer. E isso me deixou uma lição, sabe, Carlos? Que eu acho que a gente deve dar mais atenção aos outros. Então aí, mais ainda, foi um combustível a mais. Conversar, né, cara? Ouvir, né? Esse aí foi um combustível a mais para me focar na minha saúde, a gente fez saúde. A gente fez um episódio aqui sobre saúde mental, cara. Foi, acho que o episódio 7º, 8º, lá no começo. É pesado. Os agricultores estão evoluindo muito com esse negócio, depois pós-pandemia. E eu acho que é uma doença, bicho, assim, tem muita doença ruim, né? Mas 2 doenças que eu acho horrível. Câncer e depressão. E a biópsia saiu, o resultado Não era câncer. Não era. Que pariu. Uma coisa que eu faço hoje, todos os dias, que é uma chamada raspagem da próstata. Só que ele precisaria fazer. Uma raspagem da próstata eu faço todos os dias. Quando eu vejo um paciente daquele entrando, eu vejo meu avô vindo. Eu não costumo dizer isso para muita gente, mas quando eu vejo um paciente daquele entrando, eu vejo meu avô. Eu vejo o quanto eu poderia ter feito pelo meu avô se eu tivesse tido acesso naquele momento. Que a última palavra que eu tive com ele foi ele brincando com ele e ele pedindo a mim: meu filho, cuide da minha filha, que é uma tia minha que mora em Campos Sales hoje, cuide da minha filha, já que você não pode cuidar de mim aqui. Ele já estava sentindo a dor. E ele não me disse. Quando foi 2 dias depois. 2 dias depois. Então eu carrego, não vou dizer peso, não, mas eu carrego essa sensação de que poderiam ter feito mais por ele. Mas isso aí todo mundo tem, cara. Porque sempre quando a gente perde alguém, principalmente alguém da família, a gente sempre fica com essa sensação, né? Rapaz, eu poderia ter falado mais com ele, poderia ter ficado mais próximo, independente do motivo da partida, né? Da morte, certo? Mas eu acho que esse peso aí você não deve acho que Deus já não. confortou